A rejeição dói, mas o silêncio dói ainda mais quando é imposto por quem deveria nos amar. Isadora passou anos sendo tratada como a peça defeituosa da família, aquela que não se encaixava nos jantares perfeitos e nas aparências impecáveis da alta sociedade de Ouro Preto. Quando seu pai e sua irmã finalmente a proibiram de celebrar o Ano Novo para não estragar o clima, ela decidiu que o clima seria transformado para sempre. O que eles não sabiam é que o desconforto que ela causaria não viria de sua presença física, mas de uma verdade devastadora que ninguém mais poderia esconder sob o tapete. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar de Ouro Preto tem um peso diferente em dezembro. Não é apenas o calor que sobe das pedras sabão das ladeiras íngremes, mas uma umidade que parece carregar o cheiro de séculos de segredos guardados atrás de fachadas coloniais pintadas de branco e azul. Eu estava sentada na pequena varanda do meu apartamento, um imóvel antigo com janelas de madeira que rangiam a cada rajada de vento, observando o brilho distante das luzes na Praça Tiradentes. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Turistas e moradores se misturavam em uma coreografia de expectativas para a virada do ano, mas o meu mundo, naquele momento, estava restrito a 4 paredes descascadas e ao som metálico de um ventilador de mesa que insistia em instalar. Minhas mãos envolviam uma caneca de café já frio. O sabor amargo parecia combinar com o que eu sentia no peito. Há 2 horas, minha irmã, Beatriz, havia me ligado. A conversa foi curta, mas o impacto foi como o de uma marreta atingindo um cristal fino. Ela não pediu desculpas, não hesitou. Isa, decidimos que é melhor você não vir para a ceia no solar, ela disse, com aquela voz aveludada que escondia uma lâmina afiada. Você sabe como você é, sempre traz à tona assuntos pesados, questiona o papai na frente dos convidados. Você deixa todo mundo desconfortável com esse seu jeito de justiceira. Queremos uma virada de ano leve, entende? Sem dramas. Eu entendi. O desconforto a que Beatriz se referia era a verdade. Eu era o espinho na carne da família Albuquerque. Enquanto meu pai, Heitor, ostentava o título de benfeitor da região, financiando restaurações de igrejas e jantares de gala para a elite mineira, eu era a única que tinha coragem de olhar para os livros contábeis da empresa de mineração da família. Eu era a única que tinha visto as multas ambientais engavetadas e os relatórios de segurança de barragens que ele convenientemente ignorava. Minha presença era um lembrete constante de que a fortuna que pagava o champanhe francês deles tinha manchas que nenhum sabão caro poderia limpar. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro de chuva iminente que começava a baixar sobre a Serra do Espinhaço. O silêncio do meu apartamento era interrompido apenas pelo som distante de algum foguete de teste que estourava no horizonte. Eu me sentia pequena, mas não derrotada. Por anos, eu tentei ser a filha compreensiva, a irmã que aceitava as migalhas de afeto em troca de manter a boca fechada. Mas ser banida da festa de Ano Novo da minha própria família, como se eu fosse uma doença contagiosa, foi o ponto de ruptura. Eles queriam conforto? Pois bem, eu lhes daria a verdade nua e crua, exatamente quando o relógio marcasse a passagem para o novo ciclo. Caminhei até a minha mesa de trabalho, um móvel pesado de jacarandá que ocupava metade da sala. Sobre ele, meu notebook brilhava, a luz da tela refletindo nos meus óculos. Haviam meses de pesquisa ali. Documentos vazados, fotos de satélite que mostravam o descaso com as encostas de uma comunidade próxima e depoimentos de ex-funcionários que foram calados com ameaças. Heitor Albuquerque achava que tinha o controle de tudo em Ouro Preto, mas ele se esqueceu de que eu cresci ouvindo suas táticas. Eu sabia onde ele guardava as chaves, metafóricas e reais. Olhei para o relógio na tela. 22h45. O solar dos Albuquerque estaria agora no auge do luxo. Consigo imaginar o cheiro do lombo assado com mel e especiarias, o som dos talheres de prata batendo na porcelana inglesa e as risadas forçadas de empresários e políticos que bajulavam meu pai em busca de influência. Beatriz estaria usando um vestido de seda branca,
desfilando com sua taça de cristal, garantindo que ninguém mencionasse meu nome. Para eles, eu já estava morta antes mesmo do ano acabar. Uma lágrima solitária escorreu, mas eu a limpei rapidamente. Não era de tristeza, era de uma adrenalina fria que começava a tomar conta das minhas veias. Eu não ia apenas estragar o clima, eu ia desmontar o palco. O arquivo que eu havia preparado era uma bomba cronometrada. Um dossiê completo, enviado para os 3 maiores veículos de investigação do país e, simultaneamente, um vídeo que seria disparado em todas as redes sociais da mineradora e nos perfis pessoais de Heitor, através de um acesso que eu ainda mantinha como ex-diretora de comunicação da empresa. Minhas costas doíam pela tensão e o som dos grilos lá fora parecia aumentar de volume, como se a própria natureza de Minas Gerais estivesse esperando pelo que estava por vir. Eu me lembrava de quando era criança e corria pelos pátios do solar, achando que meu pai era um herói. Lembro-me do cheiro do seu charuto e do peso da sua mão no meu ombro. Mas aquela mão, que um dia me protegeu, agora era a mesma que assinava ordens que destruíam vidas para garantir mais alguns zeros na conta bancária. O desconforto que eles temiam não era o meu jeito de ser, era a minha memória. Levantei-me e fui até a cozinha. Abri uma garrafa de vinho tinto de uma pequena vinícola de São Roque de Minas, que eu guardava para uma ocasião especial. O líquido rubi escuro no copo parecia sangue sob a luz fraca da cozinha. Tomei um gole longo, sentindo a adstringência do fruto e o calor descendo pela garganta. Ao novo ano, sussurrei para as sombras do corredor. Eu não precisava de fogos de artifício para iluminar minha noite. Eu tinha o brilho frio da justiça diante de mim. Faltavam poucos minutos para a meia-noite. O céu de ouro preto começou a ser iluminado por clarões coloridos. O barulho se tornou ensurdecedor. As igrejas começaram a dobrar os sinos, um som majestoso e ancestral que ecoava pelas montanhas, anunciando que o tempo não para ninguém. Sentei-me diante do computador, meu dedo pairando sobre a tecla Enter. Meu coração martelava contra as costelas. Um tambor frenético que acompanhava o ritmo das explosões lá fora. Eu não era mais a Isadora desconfortável. Eu era a Isadora que ia forçar todos eles a olharem no espelho. Enquanto as pessoas se abraçavam e faziam promessas vazias de mudança, eu estava prestes a entregar a mudança mais radical que aquela família já vira em décadas. O cursor piscava, impaciente. O relógio marcou 00P00. O céu explodiu em dourado e prata. Esperei exatamente 60 segundos. O tempo de um último suspiro de paz. A 0001, eu apertei o botão. O silêncio que se seguiu no meu apartamento foi absoluto, contrastando com o caos festivo da rua. O upload foi concluído, os e-mails foram enviados, o vídeo estava no ar. Agora não havia mais volta. O solar dos Albuquerque, com toda a sua opulência e hipocrisia, estava prestes a tremer. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando meu celular, jogado sobre o sofá, começou a vibrar violentamente. No visor, o nome que aparecia era o de Beatriz. O celular sobre o estofado cinza do sofá parecia um animal vivo, pulando e emitindo um som agudo que cortava o silêncio pesado do meu apartamento. Eu não o peguei de imediato. Fiquei ali, imóvel, observando a luz da tela iluminar o teto com um brilho azulado e intermitente. Beatriz Albuquerque, dizia o visor. A ironia era quase poética. A mesma irmã que, horas antes, tinha me ligado para dizer que eu não era bem-vinda. Agora buscava desesperadamente o meu contato. Eu sabia que o pavio que eu acendi já tinha alcançado a pólvora lá no solar. Finalmente, respirei fundo, sentindo o ar frio da madrugada mineira entrar nos meus pulmões, e atendi. Antes mesmo que eu pudesse levar o aparelho ao ouvido, a voz de Beatriz explodiu, estridente e carregada de um pavor, que eu nunca tinha ouvido nela. Isadora? Isadora? O que foi que você fez? O grito dela veio acompanhado de um som de fundo caótico. Eu conseguia ouvir pessoas falando alto, o tilintar de cristais se quebrando e o som dos fogos de artifício que ainda espocavam sobre as ladeiras de Ouro Preto, mas que agora pareciam tiros de canhão dentro daquela sala luxuosa. Eu fiz exatamente o que vocês me pediram, Bia, respondi. Minha voz
saindo num tom baixo e gélido que me surpreendeu. Eu estava estranhamente calma, enquanto meu coração, paradoxalmente, batia como se quisesse escapar do peito. Eu fiquei fora da festa. Eu não estraguei o clima presencialmente. Para com esse deboche, ela soluçava. Uma respiração ofegante que denunciava o pânico. O papai, ele acabou de ver as notificações. Alguém mandou o link do vídeo no grupo da associação comercial. Está todo mundo comentando. O celular dele não para. Os sócios estão ligando. Isadora, ele caiu na poltrona. Ele está pálido. A pressão subiu tanto que ele mal consegue falar. Você quer matar o seu próprio pai? É isso que você quer como presente de Ano Novo? Caminhei lentamente até a varanda, o celular pressionado contra a orelha. Lá fora, o céu estava pintado de fumaça colorida e o cheiro de enxofre dos fogos se misturava ao perfume das damas da noite que cresciam no meu pequeno jardim de vasos. Olhei para a silhueta das igrejas barrocas, cujas torres pareciam dedos acusadores apontados para o céu. O que o papai está sentindo agora, Beatriz, é apenas uma fração do que as famílias de Bento Rodrigues e Paracatu sentiram quando viram a lama levar tudo, falei, e senti um nó amargo se formar na minha garganta. O desconforto que eu causava a vocês era pouco. Eu tentei avisar. Eu mostrei os relatórios para ele na biblioteca, meses atrás. Eu implorei para que ele investisse no reforço da estrutura, em vez de comprar aquela propriedade em Tiradentes. Ele me chamou de histérica. Ele disse que eu não entendia de negócios. Você é uma traidora, Beatriz gritou. E eu pude ouvir o som de um copo caindo e se estilhaçando no chão de pedra do solar. Você expôs documentos internos. Você postou fotos de áreas protegidas que nem deveriam estar naquele relatório. A empresa vai ser lacrada amanhã, Isadora. Você tem noção de que acabou com o nosso nome? Com o patrimônio da nossa família? Como eu vou olhar na cara de alguém nesta cidade depois disso? Esse é o seu problema, Bia. Você está preocupada com os nomes e com as caras na Praça Tiradentes. Eu estou preocupada com o fato de que a barragem de Mariana não foi um acidente e que o papai está operando na nossa região é uma bomba-relógio idêntica. Eu não acabei com o patrimônio. Eu apenas parei de ser cúmplice do crime que sustenta o seu luxo. Houve um silêncio repentino na linha, interrompido apenas pelos soluços abafados da minha irmã. Eu imaginava a cena, ela com seu vestido de grife branca, borrada de rímel, no meio de uma festa que se transformou em um funeral em menos de 5 minutos. A opulência do solar dos Albuquerque, com seus móveis de época ilustres de cristal, devia estar parecendo uma prisão naquele momento. O que você quer, Isadora? Ela perguntou, a voz agora num sussurro trêmulo, quase suplicante. Por favor, tira o vídeo do ar. Diz que foi um ataque hacker. A gente conversa amanhã. Eu convenço o papai a te ouvir. Eu juro, eu te dou o que você quiser. Só não faz isso com a gente. Não no Réveillon. Já é amanhã, Beatriz. O ano novo começou há 10 minutos, respondi, sentindo o vento frio da serra agitar meus cabelos. E não tem volta. O dossiê já está nas mãos do Ministério Público e dos portais de notícia. Se o papai está passando mal, chamem o SAMU. Chamem a ambulância que ele tanto negou para o posto de saúde da comunidade lá embaixo. Desliguei. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Eu não era de ferro. Por dentro, uma parte de mim, aquela menina que ia às cavalhadas com o pai e comia doce de leite nas feiras de Ouro Preto, queria chorar e correr para o solar para ver se ele estava bem. Mas a mulher que eu me tornei, a mulher que viu os gráficos de contaminação do solo e as rachaduras nas estruturas que sustentavam aquela fortuna, não podia recuar. Voltei para dentro do apartamento. A luz da cozinha era amarela e fraca, criando sombras longas nas paredes. Sentei-me no chão encostada na porta da geladeira e liguei a televisão. Não demorou. Em um canal de notícias local, que fazia a cobertura ao vivo das festas da virada, o apresentador mudou o tom. A expressão festiva deu lugar a uma seriedade súbita. Recebemos informações de última hora que estão sacudindo as redes sociais e os bastidores políticos de Minas Gerais neste início de ano, disse o jornalista. Um vídeo gravado por Isadora Albuquerque, filha do empresário Heitor Albuquerque, traz denúncias gravíssimas de crimes ambientais e negligência em barragens de mineração
na região central do estado. As imagens mostram o que seriam documentos sigilosos. Eu assisti, hipnotizada, enquanto o meu próprio rosto aparecia na tela, no vídeo que eu gravara semanas antes, com calma e precisão. Eu explicava cada ponto, mostrava cada prova. O desconforto agora era público. O estado inteiro estava ouvindo. Meu celular começou a vibrar novamente. Desta vez, não era Beatriz. Eram números desconhecidos. Jornalistas, provavelmente. Ou talvez as ameaças que eu sabia que viriam. Levantei-me e fui até a janela novamente. Ouro Preto parecia uma cidade de presépio, linda e silenciosa sob a luz da lua, mas eu sabia que, nas próximas horas, o caos seria total. Eu tinha acabado de declarar guerra contra o homem mais poderoso da região, o homem que me deu o meu sobrenome. Senti um calafrio. A vingança tem um gosto metálico, parecido com o do sangue, mas também traz uma estranha sensação de leveza. Eu não tinha mais que fingir sorrisos em jantares hipócritas. Eu não tinha mais que carregar o peso dos segredos dele sozinha. Lá embaixo, na Rua de Pedras, um grupo de jovens passava rindo, alheio ao que estava acontecendo nos bastidores do poder. Olhei para o meu computador. O próximo passo já estava planejado. Eu precisava de segurança. Eu precisava de aliados que não tivessem o sangue Albuquerque nas veias. Foi quando ouvi uma batida forte na minha porta. Não era uma batida de quem pede licença. Era uma batida de autoridade. Meu coração disparou. Seria a polícia? Ou seriam os capangas que meu pai usava para resolver problemas nas minas? A batida ressoou novamente, mais seca, mais impaciente. O som ecoava pelo corredor estreito do meu apartamento, ricocheteando nas paredes de alvenaria antiga e fazendo meu peito vibrar de uma forma dolorosa. Eu me mantive paralisada entre a cozinha e a sala, os pés descalços sentindo o frio das lajotas de cerâmica. O medo era uma presença física, um gosto de ferro que inundava minha boca. Quem estaria ali àquela hora, em plena madrugada de 1º de janeiro, logo após eu ter detonado a fundação do império da minha própria família? Aproximei-me da porta com passos de gato, evitando as tábuas do assoalho que eu sabia que rangiam. Pelo olho mágico, a imagem estava distorcida, mas reconheci a silhueta alta e o casaco escuro, úmido pela neblina que agora cobria completamente as ladeiras de Ouro Preto. Não eram os seguranças do meu pai. Era o Dr. Thales Valadares, promotor do Ministério Público, com quem eu vinha mantendo conversas secretas nos últimos 6 meses. Meu corpo relaxou apenas o suficiente para que eu conseguisse girar a chave na fechadura pesada. Isadora, você precisa vir comigo agora, ele disse, assim que a porta se abriu. Não houve feliz ano novo ou qualquer formalidade. O rosto de Thales estava vincado pela tensão e o cheiro de café forte e cigarro que sempre o acompanhava parecia mais intenso sob a umidade da noite. O vídeo viralizou mais rápido do que prevíamos. O seu pai não está apenas passando mal no solar. Ele já acionou os contatos dele no comando da Polícia Militar local. Eles vão tentar apreender o seu computador antes que o dia amanheça. Eu assenti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. A eficiência de Heitor Albuquerque, quando se sentia acuado, era lendária e assustadora. Peguei minha mochila e já estava estrategicamente pronta sobre o sofá contendo o essencial: documentos originais, HDs externos com cópias de segurança e algumas peças de roupa. Antes de sair, olhei uma última vez para o meu pequeno refúgio. As sombras nas paredes pareciam sussurrar os segredos que eu guardara ali por tanto tempo. Apaguei a luz, sentindo que deixava para trás não apenas um apartamento, mas a Isadora que aceitava o silêncio. Em troca de uma paz falsa, descemos as escadas de pedra em silêncio. Lá fora, o ar estava carregado. Um nevoeiro denso que transformava os lampiões de ferro forjado em globos de luz difusa e fantasmagórica. O som dos fogos de artifício havia cessado, substituído por um silêncio inquietante, apenas quebrado pelo som dos nossos passos no calçamento irregular. O carro de Thales estava estacionado a poucos metros, um sedã discreto que parecia apenas mais um veículo de turista estacionado nas ladeiras. Para onde vamos? Perguntei, enquanto ele manobrava com habilidade pelas ruas estreitas,
desviando de garrafas vazias e confetes que sobravam da festa na praça. Para uma casa segura em Lavras Novas, ele respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Lá você terá proteção federal. O que você fez, Isadora? Você não tem noção da magnitude. Não é apenas sobre uma barragem. Os documentos que você vazou expõem um esquema de lavagem de dinheiro que envolve nomes que fazem o seu pai parecer um peixe pequeno. Você não apenas deixou a família Albuquerque desconfortável, você chutou o ninho de vespas da elite política de Minas Gerais. Enquanto o carro ganhava velocidade saindo dos limites urbanos de Ouro Preto, eu peguei meu celular. Havia dezenas de mensagens de Beatriz. Você é um monstro. O papai teve um princípio de infarto por sua culpa. Espero que você apodreça na cadeia por roubo de dados. Eu li cada uma delas com uma frieza que me assustava. Onde estava essa preocupação dela quando os moradores da vila de operários reclamavam que a água estava saindo cor de ferrugem das torneiras? Onde estava o amor de família quando meu pai me humilhou na frente de todos os diretores, dizendo que eu era instável demais para ocupar um cargo de confiança? A vingança, percebi naquele momento, não era um ato súbito de raiva. Era um processo lento de desconstrução. Eu estava desconstruindo a imagem de santidade que eles venderam para a sociedade mineira por décadas. Cada curva que o carro fazia na estrada sinuosa, cercada por montanhas escuras que pareciam gigantes adormecidos, me afastava daquela garota que chorava escondida no banheiro durante os jantares de Natal. Olhe isso, Thales disse, entregando-me um tablet enquanto parávamos em um acostamento, para ele fazer uma ligação rápida. A notícia já era o assunto principal em todos os portais. Escândalo em Ouro Preto. Herdeira da mineradora Albuquerque revela esquema de corrupção e risco iminente de desastre. Havia fotos do solar cercado por jornalistas. Uma imagem em particular me chamou a atenção. Beatriz, na sacada da casa, tentando cobrir o rosto, enquanto um oficial de justiça entregava uma notificação. O conforto dela tinha acabado. A festa de Ano Novo que eles tanto queriam preservar tinha se tornado o cenário do maior vexame público da história da cidade. Senti um misto de triunfo e exaustão. Meus olhos pesavam, mas minha mente continuava acelerada, repassando cada diálogo, cada cheiro de papel mofado dos arquivos que eu havia fotografado às escondidas. Eu me lembrava do cheiro do escritório do meu pai, uma mistura de tabaco caro e cera de móveis antigos. Aquele ambiente que um dia me intimidou agora era o epicentro de uma investigação federal. Thales, você acha que eles vão conseguir abafar? Perguntei, olhando para as luzes distantes de Ouro Preto que desapareciam no retrovisor. Desta vez não, Isadora. A pressão pública é grande demais. E o material que você entregou é irrefutável. Você não deu apenas um depoimento. Você entregou a engenharia do crime. O seu pai pode até tentar usar a saúde como desculpa para não ir para a cadeia agora, mas a mineradora está morta. E o nome Albuquerque agora é sinônimo de perigo. Encostei a cabeça no vidro frio do carro. O movimento constante e o som do motor começaram a me entorpecer. Eu sabia que os próximos dias seriam de interrogatórios, depoimentos e possivelmente ameaças mais diretas. Mas, pela primeira vez em 28 anos, eu não sentia aquele aperto no peito, aquela sensação de que eu era o erro. O erro era o sistema que eles criaram. Eu era apenas a falha técnica que o destruiu por dentro. O sol começou a dar os primeiros sinais de vida, tingindo o céu de um rosa pálido atrás das montanhas de Minas. Um novo ano, de fato, mas não o ano de festas e champanhe que minha família planejou. Era o meu ano. O ano em que a filha desconfortável finalmente tomou o controle da narrativa. Chegamos a uma pequena estalagem escondida entre as árvores em Lavras Novas. O ar ali era ainda mais puro, com um cheiro de terra molhada e mato que parecia limpar meus sentidos. Thales desceu para falar com dois homens que esperavam na entrada. Eu permaneci no carro por um momento, observando o nascer do sol. Meu celular vibrou uma última vez antes de eu desligá-lo para trocar o chip. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia exatamente de quem era. Eu ainda não terminei com você, Isadora. Você não sabe o que acaba de começar. Sorri. Pela primeira vez,
o medo não me paralisou. Ele me deu força. O isolamento em Lavras Novas tinha um silêncio que eu nunca havia experimentado antes. Não era o silêncio opressor dos jantares no solar, onde as palavras eram medidas e os sentimentos eram sufocados por camadas de etiqueta e hipocrisia. Era um silêncio de expectativa, como se as próprias montanhas estivessem prendendo o fôlego, esperando o desfecho da tempestade que eu havia invocado. A pequena estalagem onde Thales me instalou cheirava a madeira antiga e fumo de corda, um aroma rústico que contrastava com a esterilidade luxuosa da minha vida anterior. No primeiro dia de janeiro, o sol nasceu entre as nuvens, de forma tímida, mas eu não dormi. Passei as primeiras horas do novo ano observando a névoa se dissipar sobre o vale, sentindo o peso do sobrenome Albuquerque finalmente começar a se descolar da minha pele. As semanas que se seguiram foram um borrão de reuniões virtuais criptografadas, depoimentos detalhados ao Ministério Público e o acompanhamento febril das notícias. A mensagem ameaçadora que recebi na madrugada da virada não me intimidou. Pelo contrário, serviu como um lembrete de que eu havia atingido o nervo exposto daquela estrutura apodrecida. Heitor, meu pai, tentou todas as manobras possíveis, de seu leito em um hospital particular de luxo em Belo Horizonte, para onde foi transferido sob a alegação de insuficiência coronariana aguda, ele acionou sua legião de advogados caros. Eles tentaram anular as provas, alegando que os documentos foram obtidos de forma ilícita e que eu sofria de distúrbios psicológicos que afetavam minha percepção da realidade. Mas o volume de evidências era esmagador. O desconforto que eu causava agora tinha se transformado em mandados de busca e apreensão que paralisaram a mineradora. Eu me lembrava vividamente de uma tarde, cerca de 3 semanas após o Réveillon, em que Thales chegou à estalagem com um envelope pardo e uma expressão de cansaço vitorioso. Sentamos em um banco de madeira no pátio, sob a sombra de uma quaresmeira carregada de flores roxas. O cheiro de café passado no coador de pano pairava no ar, um conforto simples que eu aprendera a valorizar. Ele me mostrou as fotos das manchetes daquele dia. A justiça havia bloqueado todos os bens de Heitor Albuquerque e decretado a prisão preventiva de 2 de seus diretores mais próximos. O solar, a joia da coroa da família, fora arrolado como garantia para o pagamento das multas ambientais e indenizações às comunidades afetadas. Você conseguiu, Isadora, disse Thales, sua voz grave soando como um bálsamo. Eles estão tentando transformar o processo em um circo, mas os números não mentem. A barragem que você denunciou foi esvaziada por ordem judicial ontem. Os técnicos confirmaram. Ela estava há semanas de um colapso que teria varrido 3 vilarejos do mapa. Você salvou centenas de vidas. Naquele momento, eu desabei. Não foi um choro de tristeza, mas um desabafo visceral, uma purgação de anos de silenciamento. Eu pensava em cada olhar de desdém que recebi durante as festas de fim de ano, em cada vez que Beatriz revirava os olhos quando eu mencionava a ética da empresa. Beatriz, ela foi a que mais sofreu com a queda social. As redes sociais dela, antes repletas de viagens para a Europa e joias caríssimas, agora estavam desativadas. Ouvi dizer que ela estava vivendo em um apartamento modesto em Contagem, fugindo da vergonha que o nome Albuquerque agora carregava em ouro preto. Ela me odiava. Eu sabia. Para ela, o crime não era a negligência que matava, mas a verdade que tirava o brilho da sua vida fútil. O processo de recuperação da minha própria identidade foi lento. Eu não era mais a diretora de comunicação, nem a herdeira, nem a para-ovelha negra. Eu era apenas Isadora. Comecei a trabalhar como consultora voluntária para uma ONG que auxiliava as vítimas de desastres ambientais em Minas Gerais. Eu conhecia os bastidores, sabia como as empresas escondiam as falhas, e usei esse conhecimento para empoderar aqueles que Heitor sempre ignorou. O cheiro de papel novo nos escritórios da ONG e o som das vozes das pessoas que agora tinham esperança de justiça tornaram-se minha nova trilha sonora. 3 meses depois daquela virada de ano, decidi voltar a Ouro Preto por um dia. Eu precisava encerrar o ciclo. Caminhei pelas ladeiras de pedra sabão, sentindo o vento fresco da tarde bater no meu rosto. A cidade continuava linda,
com suas igrejas barrocas e sua história pulsante, mas a aura de intocabilidade da elite local tinha sido quebrada. Passei em frente ao solar. Os portões de ferro estavam trancados, e o jardim, que antes era impecável, agora mostrava sinais de abandono, com o mato começando a crescer entre as fendas das pedras. Não senti tristeza. Senti um alívio imenso. Aquela casa nunca foi um lar. Era uma vitrine de mentiras. Sentei-me em um café perto da Praça Tiradentes e pedi um pão de queijo quentinho e um café expresso. Enquanto observava o movimento, um homem simples, com roupas de trabalho sujas de terra, aproximou-se da minha mesa. Ele tirou o chapéu em um gesto de respeito e me olhou nos olhos. "A senhora é a Isadora, não é?" Ele perguntou, com o sotaque arrastado e doce do interior de Minas. "Sou eu, sim", respondi, um pouco apreensiva. "Eu sou de uma das vilas lá debaixo da serra. Só queria dizer obrigado. A gente dorme em paz agora, sabendo que aquela lama não vai descer em cima da gente no meio da noite. A senhora teve coragem. Deus lhe pague." Ele apertou minha mão com firmeza e seguiu seu caminho. Senti um calor no peito que nenhum champanhe de R$ 5.000 jamais me proporcionou. A vingança, eu descobri, não era sobre destruir minha família, mas sobre reconstruir a verdade. O desconforto que eles tanto temiam era, na verdade, a luz que precisava entrar nas salas escuras de seus negócios escusos. Hoje, quando o relógio marca meia-noite em qualquer data, não sinto mais medo do silêncio. No meu pequeno apartamento, agora decorado com cores que eu mesma escolhi e plantas que eu mesma cuido, eu celebro a minha liberdade. Heitor continua em prisão domiciliar, alegando problemas de saúde que ninguém mais acredita. E Beatriz continua tentando reconstruir uma vida baseada em aparências que não existem mais. Eu, por outro lado, finalmente me sinto em casa. A história que começou com uma exclusão dolorosa terminou com a minha libertação. Se eles disseram que eu deixaria todos desconfortáveis, eles estavam certos. A verdade é terrivelmente desconfortável para quem vive de mentiras. Mas para mim, esse desconforto foi o preço que paguei para finalmente conseguir respirar. Ouro Preto continua lá, com seus sinos dobrando e suas montanhas protegendo segredos. Mas agora, um desses segredos foi revelado. E o ar da cidade parece muito mais leve para quem tem a consciência limpa. O ano novo que eles queriam evitar que eu estragasse foi, ironicamente, o primeiro ano da minha vida de verdade.